Olá, Shalom! Seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Este vídeo é uma continuidade do estudo anterior que falei sobre as diferenças entre o pentecostalismo bíblico genuíno e os movimentos pentecostais religiosos. Na realidade, no primeiro vídeo, eu mostrei as origens do pentecostalismo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, então pare por aqui. Clique no ícone que está aparecendo aqui no cantinho desse vídeo e acesse a primeira parte desse estudo. Assim, você terá um maior embasamento contextualizado sobre o que estamos aprendendo. Tá joia? Maravilha! Então, pessoal, no vídeo anterior, eu terminei perguntando sobre o porquê do contexto do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos não ser lido corretamente, salvo apenas alguns versículos no máximo. Por que será? Será que existe um atropelo de versículos nos conceitos da teologia pentecostal cristã? De fato, gente, existe. Existe sim um grande atropelo teológico e muito sério. Em primeiro lugar, é preciso entender que a teologia cristã, em geral, não leva muito a sério o contexto bíblico sobre as origens das festas bíblicas. Você pode perceber que quando o assunto se refere às leis de Deus, os conceitos teológicos nos chamam de judaizantes ou afirmam sem nenhuma base bíblica contextual, salvo versículos isolados e descontextualizados, como de costume, que a lei de Deus foi abolida. Ou é válido somente o que interessa da lei de Deus, né? Para a instituição religiosa, como, por exemplo, você já sabe, dízimos e ofertas. Isso aí não foi abolido. Então, esta é a origem dos atropelos e das pedaladas teológicas cristãs. Com relação ao capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é importante ressaltar que, mesmo após a morte e ressurreição do Messias, os judeus crentes não deixaram de observar os mandamentos de Deus. Se existiu alguma igreja primitiva, ela continuou fiel às ordenanças do Criador. Por quê? Porque, como vimos desde o início desse estudo, as bases do pentecostalismo genuíno são fundamentadas nas leis de Deus. E o próprio Espírito Santo age de acordo com os mandamentos de Deus, ao convencer o homem sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Questão de lógica, não é? E quando a pessoa entende esse princípio básico, automaticamente suas atitudes passam a gerar os frutos do Espírito, que também estão ligados à obediência aos mandamentos do Criador. Você faz aquilo que está de acordo com a vontade dele. Uma coisa está vinculada à outra. É simples assim. Mas não é esse o foco da teologia pentecostal evangélica. Muito pelo contrário. A teologia pentecostal está focada em quê, gente? Em sinais e maravilhas. Ela está focada em falar línguas estranhas. E aqui, gente, começa todo o problema. Como dizemos em hebraico, começa o balagan, a bagunça. No contexto de Atos 2, vemos claramente que nenhum apóstolo falou linguagens angelicais, mas idiomas conhecidos pelos judeus que viviam na diáspora. Por isso, encontramos aqueles judeus que vieram de fora celebrar a festa em Jerusalém, dizendo o seguinte: como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, gente, eu sinto muito por dizer isso, mas o movimento pentecostal evangélico
não pode ser chamado de pentecostal. Por quê? Porque na festa de Pentecostes, nenhum judeu crente em Yeshua, em Jesus, falou línguas estranhas. Você verá alguma relação sobre uma possível existência de língua estranha na primeira carta aos Coríntios, mas, mesmo assim, o apóstolo Paulo faz uma séria recomendação caso isso aconteça. Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. No capítulo 14, Paulo restringe ainda mais, gente, essa questão. Eu te aconselho a ler o capítulo todo, o capítulo 14 de 1 Coríntios, para você ver, no contexto, que existe possibilidade, sim, de uma língua estranha, mas que, no geral, Paulo está se referindo a idiomas terrestres. Paulo diz que dou graças ao meu Deus. Por quê? Porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E aqui, gente, eu abro um parênteses para exortar os simpatizantes do judaísmo messiânico. Por quê? Porque muita gente que não fala nem mesmo o português corretamente, aprendem meia dúzia de palavras ou frases em hebraico e já saem pelas mídias sociais incriminando e criando problemas, distinções entre os crentes. Eu, que sou judeu, que moro aqui em Israel praticamente há 20 anos, falo hebraico fluente e mais outros 3 idiomas, mas dificilmente, gente, eu uso palavras em hebraico em meus vídeos. Por quê? Porque eu não vejo necessidade nisso. Tem horas, gente, preste atenção, tem horas que eu até utilizo termos errados, como, por exemplo, Velho e Novo Testamento, apenas para tornar minhas explicações mais fácil de serem compreendidas. Então eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. É melhor eu falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Do que valeria eu gravar, por exemplo, esse estudo aqui em hebraico, para o público brasileiro, se a maioria de vocês não entendem? Não faz sentido. Por isso, o apóstolo Paulo completa o pensamento dizendo: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro profeta que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Uma das provas de que Paulo se refere a idiomas terrestres, gente, é visto no versículo que diz: se, pois, toda a igreja congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? E o que é uma pessoa indouta? Você sabe? Uma pessoa indouta é aquela que não tem erudição, aquela que não é instruída, a pessoa ignorante. Eu, particularmente, gente, nunca vi uma escola de idiomas angelicais. Não tem como ser instruído no idioma dos anjos, se é que existe realmente uma linguagem diferente no mundo espiritual. Agora, eu posso te provar nas Escrituras que anjos e até mesmo o próprio Satanás se comunicaram através dos nossos idiomas conhecidos.
eu também posso te provar que aquele movimento pentecostal de Atos 2 está ligado à ordem de Yeshua aos seus discípulos de pregarem as boas novas às nações. Por isso, Yeshua disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Gente, por isso que Paulo falava diversos idiomas. Olha só quantas cartas ele escreveu para povos distintos. Deus deu sabedoria ao apóstolo Paulo. Ele falava idiomas conhecidos pelas nações. Então, gente, com todo respeito, eu termino este vídeo dizendo que Deus foi o responsável pela confusão idiomática que começou lá em Babel. E Ele entende cada um de nós. Deus, em seu poder e diante de alguma necessidade, preste atenção nisso, gente. Deus pode, sim, usar uma pessoa simples para entregar uma mensagem em outro idioma para um estrangeiro. E eu já vi com esses próprios olhos aqui isso acontecer, gente. Não tem por que eu mentir aqui para vocês para ficar contando historinha, não. Eu não ganho nada com isso. Do poder de Deus, gente, eu não duvido, eu não sou doido. Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Só não me deixo levar por invenções e emoções de movimentos religiosos. O pentecostalismo evangélico não tem nada a ver com o pentecostalismo bíblico, porque o pentecostalismo evangélico é uma verdadeira baderna. Me desculpe dizer isso, mas é verdade. É um mover sobrenatural que está fora dos parâmetros bíblicos. Uma verdadeira bagunça que está longe da ordem e decência mencionada pelo próprio apóstolo Paulo, gente. Não se ofendam comigo, por favor. Apenas aceite o que nos ensina o contexto bíblico, a palavra de Deus. Tá joia? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que esse assunto realmente te traga uma melhor compreensão das Escrituras, do contexto bíblico. E eu desejo a você que o Senhor te abençoe, te guarde, te ajude, que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça, do juízo, e que você seja verdadeiramente um crente pentecostal, mas pentecostal conforme as instruções do contexto bíblico. Tá joia? Um forte abraço daqui de Jerusalém e nos vemos no próximo vídeo.